Olá, eu sou o Corgesos, professor de Física, e vou passar a minha visão para vocês aqui das questões de Física do Enem 2019. Foi uma prova bem conteudista, uma prova com pouca conta, pouquíssimas questões exigiram do aluno fazer muita conta, mas teve muita análise semi-quantitativa, aquela análise que você faz com fórmulas, que é diretamente proporcional, usando apenas as letras, que são os dados em forma de literais que são dados nas questões, mas no geral uma prova bem conteudista. Questões de cinemática, questão de pressão, questão de circuito, associação de resistores, que é muito recorrente esse tipo de assunto no Enem. Teve uma questão de lei de Newton de equilíbrio, que é uma questão um tipo de questão que eles vêm cobrando nos últimos Enem, a questão sobre o equilíbrio dos corpos. Impulso e quantidade de movimento vem sendo uma constante também nos últimos Enem, e nesse ano também teve uma questão de impulso e quantidade de movimento, envolvendo lá o cálculo de uma força de um objeto, da força que um objeto exerce quando ele cai de uma determinada altura, um assunto que a gente trabalha muito em sala de aula. Uma questão de movimento circular uniforme, que é um assunto também que o Enem gosta muito de cobrar. Duas questões de eletromagnetismo, que aí já não é um assunto muito cobrado, mas que veio uma questão muito bonita com a força magnética, fazendo uma função de força centrípeta, e uma questão envolvendo a fiação de alta tensão, da indução eletromagnética, campo magnético induzindo força eletromotriz em corpos condutores. Teve duas questões sobre condutividade térmica, uma um pouco mais simples, uma outra que envolvia equação de Fourier, uma questão um pouquinho mais sofisticada, que não é um assunto que é muito recorrente trabalhado no ensino médio, mas que a questão ela dava elementos para você conseguir resolver. E existe uma fórmula para fazer esse cálculo dessa condução de energia, mas a questão falava que era diretamente proporcional à diferença de temperatura, às áreas das faces, inversamente proporcional ao comprimento, proporcional a uma constante. Então uma questão assim que, apesar dela fugir um pouco do que é trabalhado em sala de aula, ela dava condição do aluno raciocinar e resolver a questão lá na hora da prova. Teve duas questões de ótica também, uma questão envolvendo a concepção da luz como onda e como partícula, a eterna briga do Christian Huygens com o Newton, né, no século XVIII ali, e uma questão que fugiu um pouco do que se fala muito em sala de aula, né, que às vezes a gente fala sobre as formações de imagem, trabalha as equações e quase sempre os alunos é que questionam a gente por que o míope fecha o olho e consegue enxergar melhor. E aí dentro desse questionamento que a gente explica sobre os raios passarem pelo centro óptico da lente ali, você elimina, né, a questão da luz passar pelo cristalino todo, ela vai praticamente pelo centro óptico, mas não é um assunto comum, assim, você não abre o livro lá e vê esse assunto. Isso vem sempre da demanda do aluno. Os míopes sempre fazem esse questionamento para a gente. Professor, eu puxo o olho um pouquinho assim, consigo enxergar melhor, por que isso acontece? E a gente acaba explicando isso dentro da demanda do próprio aluno. Eu acho que essa questão foi a grande surpresa assim, da prova. E a surpresa que não teve, que a gente sempre espera, né, que vá cair questões de ondulatória. E esse ano não caiu nenhuma questão de ondas. Fica aí uma dica para o próximo Enem, mas é acompanhar mesmo que o Enem vem ganhando uma forma. As questões de impulso, quantidade de movimento, questões de circuito elétrico são bem recorrentes, né? Faltou a questão de ondas nesse ano, mas eu estou achando que para o próximo ano, Enem 2020, com certeza deve ter aí questões de ondas. No geral, uma prova bem conteudista, muita análise semi-quantitativa, uma questão de cinemática que te obrigava a fazer um pouco mais de conta mesmo, mas sem muita dificuldade. Eu achei que a prova teve um nível, no geral, de médio, né? Eu não achei uma prova tão difícil nas questões de física. Achei que os alunos aí tiveram uma certa facilidade para conseguir resolver a maior parte dessas questões. Alguma outra que bem específica, um pouco mais difícil, mas no geral uma prova média. Então é isso aí, um abraço para todo mundo, nos encontramos por aí.